Bom dia. Hoje falaremos sobre a responsabilidade do advogado. Imagino, o último assunto da série, um pouco longo. A profissão de advogado, não obstante a ética que a envolve, é lucrativa, na medida que provém à necessidade de sustento de quem a exerce, tendo como contrapartida dos benefícios pecuniários recebidos. O risco do dever de indenização àqueles que, tendo recorrido aos seus serviços, foram prejudicados por culpa ou por fato ilícito ou ambas do mesmo. O advogado incorre também em responsabilidade civil quanto à omissão dos deveres profissionais conforme disposto no Código Civil. Algumas das ações de indenização contra advogados, como os procedimentos disciplinares, têm muitas vezes a sua gênese em complexo dos clientes que, não encontrando satisfação suficiente em maldizer dos juízes, procuram em ações contra os advogados um sucedâneo suscetível de atenuar sua decepção. Para haver lugar à responsabilidade na prática da advocacia, são necessários os seguintes elementos cumulativos. 3. 1. Culpa de quem presta o serviço. Falta de diligência que, viciando a formação da vontade, é imputável ao autor da lesão. Violação de norma regulamentar do contrato. A culpa é apreciada em abstrato, na falta de critério legal, pela diligência de um bom pai de família, em face das circunstâncias de cada caso. 2. Dano de quem o serviço é prestado, é a perda sofrida por alguém ou todo prejuízo, desvantagem ou perda que é causado nos bens jurídicos de caráter patrimonial ou não. Para ser reparável, tem de ser injusto, isto é, emergir de dolo ou culpa do lesante. O dano tem de ser certo e pessoal. A sua reparação só pode ser exigida por quem o sofreu e tenha atingido um direito subjetivo ou um interesse lícito. Por último, nexo de causalidade entre a culpa e o dano, aquele fato necessariamente produziu o prejuízo em questão. Para se verificar a responsabilidade extracontratual, é ainda necessária a verificação de um fato ilícito, fato violador do direito ou interesse garantido por lei ou qualquer evento, mesmo natural, suscetível de produzir efeitos jurídicos quando produzidos pelo homem por parte de quem presta o serviço. Para haver responsabilidade civil contratual, é necessária a existência de contrato, vínculo de duas ou mais vontades para criar, modificar ou extinguir direitos e obrigações. Nas relações entre advogado e terceiro, a responsabilidade é extracontratual. Nas relações entre advogado e cliente, podemos estar perante mera consulta, exercício de mandato, nomeação oficiosa. Se o advogado não cumpre ou cumpre defeituosamente as obrigações que lhe advêm do exercício do contrato de mandato que firmou com o constituinte, tacitamente ou por procuração, incorre em responsabilidade civil contratual. Se o advogado praticou fato ilícito, lesivo dos interesses do seu constituinte, a sua responsabilidade civil é extracontratual. Por vezes, a responsabilidade do advogado para com o cliente é simultaneamente contratual e extracontratual. Por exemplo, no caso de o advogado se locupletar com o dinheiro que lhe foi entregue pelo cliente para pagamento de custas judiciais, que não se integra no contrato de mandato judicial. Bem, vejamos um pouco dos deveres do advogado para com o cliente. Se o advogado violar qualquer dos preceitos, comete uma infração disciplinar e um fato ilícito. E o advogado incorre em responsabilidade extracontratual para com o cliente, sempre que existe culpa, prejuízo para o cliente, nexo de causalidade entre a culpa e o prejuízo. Há outras disposições legais que protegem os interesses dos clientes dos advogados. E a sua violação culposa também faz incorrer
o advogado em responsabilidade civil. Se o advogado se serve do mandato para prosseguir objetivos que não sejam meramente profissionais, se o advogado não cumpre pontual e escrupulosamente os deveres consignados no Estatuto da Ordem dos Advogados e todos aqueles que a lei, costumes e tradições lhe impõem. Por exemplo, se deixar passar um prazo de apresentação de um articulado, uma petição ou outro documento de responsabilidade do advogado, indispensável quando dispunha de todos os elementos necessários para o apresentar, ou deixa passar o prazo de um preparo quando estava munido de provisão para tal, ou extravia documentos, ou não comparece na audiência de julgamento sem se fazer substituir sem motivo legítimo, nem requer adiamento. Não apresenta tempestivamente o rol de testemunhas destinado à prova dos fatos que ao seu cliente incumbe provar, quando tal rol lhe tenha sido oportunamente fornecido. Se deixar caducar o registro provisório, dispondo de todos os elementos para o tornar definitivo. Se por negligência deixa o cliente perder um privilégio. A omissão de interpor recurso de decisão desfavorável. O erro de ofício também constitui advogado em responsabilidade civil para com o cliente, quer contratual, porque importa culpa e cumprimento defeituoso das obrigações que lhe resultam do mandato ou de outro contrato, quer extracontratual, porque consubstancia culpa e viola artigo do Estatuto da Ordem, que ele impõe o dever de estudar com cuidado e tratar com zelo a questão de que seja incumbido, utilizando para o efeito todos os recursos da sua experiência, saber e atividade. Este dever também envolve a obrigação de reparar danos causados ao cliente por sua negligência, ignorância ou inépcia. A ação civil de indenização de responsabilidade civil contra advogado, cujos eventos culposos foram praticados em território brasileiro, tem de ser intentada perante os tribunais brasileiros. Segue a forma do processo comum, ordinário, sumário ou sumaríssimo, conforme o valor da causa. Na falta de foro especial estabelecido para o efeito, a ação deve ser proposta na comarca do cumprimento da obrigação, ou não estando estabelecido o local do cumprimento na comarca do domicílio do advogado réu, tratando-se de responsabilidade contratual. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, a ação deve ser proposta na comarca onde o fato ilícito ocorreu. O valor da ação é o correspondente ao valor do dano. Concluindo, o advogado deve estar atento à realidade que o rodeia e intensamente envolvido nela. Tendo o advogado de estudar e atualizar para responder às novas exigências, deverá manter a função primordial de defensor do direito e da justiça e de representante dos cidadãos junto dos tribunais e de todas as instâncias do poder, assumindo o papel de agente do equilíbrio e da paz social ou de mediador da convivência ética. Vamos aqui citar, para terminar, o grande Voltaire. A mais bela função da humanidade é a de ministrar justiça. Bem, pessoal, por hoje é só. Aqui nós terminamos um pequeno estudo sobre a figura do advogado. Pequeno, mas muito alertador. Assina um pisca-alerta para todos os advogados, notadamente quanto à ética e quanto à relação advogado-cliente, conclamando a todos o exercício da responsabilidade. Eu espero no próximo encontro ou falar do advogado ainda, uma fala só, ainda, sobre o advogado na justiça brasileira, muito especificamente,
ou já começar com direito constitucional conforme prometido. Eu espero que vocês não percam, vai ser muito legal. Eu ainda estou treinando aqui no vídeo, mas pouco a pouco a gente vai se desinibindo e saindo melhor. A intenção é que quando das ministrações, das aulas relativas, aulas não, né? Das exposições relativas a todas as matérias que compõem os programas de concursos, de OAB, de faculdades em geral, todas as disciplinas aqui serão expostas em todos os seus assuntos, sempre buscando a simplicidade, a rapidez e a compreensão de vocês. E é tudo que eu peço, a compreensão de vocês. Um abraço e até lá.